Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Edson e hoje iremos falar sobre um conflito que vem marcando a humanidade nos últimos dias. O conflito na Caxemira se refere à disputa territorial entre a Índia e o Paquistão pela Caxemira. A região localizada ao extremo noroeste do subcontinente indiano envolve diferenças étnicas e disputas pela divisão de fronteiras nacionais. Até 1947, no período anterior à independência da Índia e da fragmentação do território indiano e seus 220 mil km², estiveram sob o domínio do Maharaja Hari Singh Bahadur. A Índia e o Paquistão, até 1947, formavam um só bloco e estavam sob o domínio do Império Inglês. Com a independência da região, os dois estados foram criados, porém, as diferenças culturais e religiosas passaram a afetar diretamente a configuração política dos países, e por essa consequência, a relação entre um e o outro, sendo assim, a Índia, onde predomina o hinduísmo, passou a rivalizar com o Paquistão muçulmano. A região da Caxemira, que se localiza entre esses dois países, Índia e Paquistão, e era governada até 1947 por um Maharaja, representante do Principado de Jammu e Caxemira, acabou por se tornar alvo dos interesses de ambas as partes. Tanto um quanto o outro procuraram estabelecer seu domínio sobre a região. Evidentemente, as divergências étnico-religiosas instalaram-se e a guerra tornou-se inevitável. Já em 1947, houve a Primeira Guerra, que não resolveu a situação, apenas dividiu a Caxemira, intensificando ainda mais a tensão. Os conflitos atravessaram as décadas seguintes, sendo notícias de guerra de 1965 e 1971, sobretudo após o crescente fundamentalismo hindu na Índia e o autoritarismo dos muçulmanos paquistaneses. Além disso, o avanço da China comunista sobre a região também resultou em problemas patentes. Somou-se aos problemas o fato de ambos os países terem adquirido um considerável arsenal de ogivas nucleares. As transformações que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial, esse território foi dividido entre a Índia, Paquistão e China. A Índia ganhou o controle de Jammu, Caxemira e Ladakh. O Paquistão tomou o controle de Gilgit e Baltistan e a parte ocidental da Caxemira. A Caxemira tem vital importância para a soberania em relação aos recursos hídricos, abrangendo a localização das nascentes dos rios Ganges e Indo, os principais rios da Índia e do Paquistão, respectivamente. Segundo os dados do último recenseamento, a parte paquistanesa da Caxemira conta com uma população de 4,5 milhões, enquanto a Caxemira indiana detém cerca de 12,5 milhões de habitantes. Na porção localizada na Índia, os muçulmanos totalizam 95% da população, distribuídos em 48% da região Ladakh e quase 40%. As etnias hindu e Sikh estão concentradas em Jammu. Os cristãos estão dispersos por todos os estados e os budistas estão localizados principalmente nas áreas de pouco povoado de Ladakh. Por essa razão, a população muçulmana deseja a integração com o Paquistão, desligando-se do controle do governo da Índia. Muitos paquistaneses gostariam de ver esta área se tornar parte do Paquistão. Desde 1989, a área indiana da Caxemira vem sofrendo atentados terroristas por parte dos militantes muçulmanos e políticas de segurança opressivas do exército indiano. Por vezes, militantes islâmicos paquistaneses têm atravessado a fronteira para lutar contra o controle indiano na região. Estima-se que cerca de 600 mil soldados indianos operam na região da Caxemira para reprimir as insurgências. O governo do Paquistão afirma que os rebeldes são nativos da Caxemira e que são forçados à rebelião por conta da política de repressivas da Índia e da corrupção do sistema indiano. A economia instável da Caxemira, com altos níveis de desemprego, contribuiu para tornar a região ainda mais vulnerável às crises sociais. Os paquistaneses também acusam o exército indiano de recorrer à tortura, estupro e assassinato, no intuito de suprimir o direito do povo da Caxemira para determinar o seu próprio futuro político, como através de um plebiscito. A Índia e o Paquistão tiveram hoje um dia marcado por manifestações relacionadas à Caxemira, uma região de fronteira disputada pelos dois países. As manifestações chamadas de A Hora da Caxemira foram convocadas no Paquistão em diversas cidades. Na capital, Islamabad, o governo reuniu uma multidão em frente ao gabinete do primeiro-ministro Imran Khan. Ele disse que o país está ao lado da Caxemira e que o exército paquistanês está pronto para o que for necessário. Manifestantes pediram a renúncia do primeiro-ministro indiano Narendra Modi e levantaram bandeiras do Paquistão e da região,
alvo de disputa entre os dois países. Do outro lado da fronteira, na Caxemira indiana, o protesto foi contra o Paquistão. Este líder político local diz que nenhuma mulher ou criança, seja hindu ou sikh, está a salvo diante do governo paquistanês, que, segundo ele, é contra minorias. A escalada de tensão entre os dois países começou quando o governo indiano retirou, no dia 5 de agosto, a autonomia da parte indiana da Caxemira, impedindo que o Estado mantivesse as próprias leis. Segundo o governo, o objetivo é o desenvolvimento da região. Parte da Caxemira é governada pela Índia e a outra parte pelo Paquistão. Mas ambos os países reivindicam a região de maioria muçulmana por completo. Isso é tudo, pessoal.